Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Eu sou o professor Paulo Silvino e essa é mais uma edição do Desenrola, da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Para quem sempre acompanha o Desenrola, já sabe que sempre tem um tema novo para que a gente possa comentar e refletir aqui um pouquinho para compartilhar com vocês aquilo que pode servir de informação e de elementos para outros debates e para que a gente possa, portanto, ampliar cada vez mais reflexões sobre temas importantes sobre o nosso cotidiano, sobre nossa vida, a exemplo do que nós estamos vivendo agora, que é essa terrível pandemia. Então, esse desenrola especificamente tem como tema essas peculiaridades, as particularidades da pandemia no Brasil. Quer dizer, o que é que faz com que o Brasil tenha, portanto, eu diria, uma certa característica específica quando nós comparamos com o restante do mundo. Do ponto de vista biológico, é claro que eu acredito que não haja nenhuma especificidade, até porque, bom, primeiro eu não posso afirmar nada aqui do ponto de vista biológico, porque sou sociólogo, não sou médico, biólogo ou qualquer profissional de outra área, mas ao que parece a doença não faz acepção de nacionalidade, de etnia e nem de classe social. Agora, entendermos as classes sociais que as pessoas têm e na qual estão é fundamental para a gente entender quem é que fica mais doente, quais são os grupos que estão mais à mercê dessa terrível doença e os que estão, evidentemente, mais protegidos. E aqui com essa minha fala eu já acabei explicando pelo menos ou dando uma ideia do que é um desses 4 pontos importantes que eu acho para a gente compreender a particularidade do Brasil diante a pandemia. Eu acredito que nós temos 4 pontos fundamentais para compreendermos essa peculiaridade em relação ao Brasil. O primeiro ponto tem amplamente uma natureza econômica, diz respeito ao tipo de capitalismo desenvolvido aqui no Brasil. Um capitalismo de natureza tardia, um capitalismo pautado pela superexploração, ou seja, a classe trabalhadora ganha pouco, trabalha muito, em jornadas de trabalho absurdas, né? Isso sem contar as horas e horas em transporte público apertado, etc, etc. Né? As péssimas condições de moradia e tudo aquilo que diz respeito, portanto, às péssimas condições para o trabalhador e que tem a ver, portanto, com a tua renda, que tem a ver, portanto, com a tua condição de trabalho, né? E que, evidentemente, são elementos que ajudam a explicar o tipo de capitalismo que se desenvolveu aqui no Brasil. Um capitalismo que ele é muito mais voraz do que em qualquer outro lugar, quando nós pensamos não só a qualidade de vida que o trabalhador obtém pela sua renda, como a própria condição de trabalho, ou tantos outros números que mostram a informalidade, o desemprego. Vejam aí vocês, a pandemia gerou, pelo menos até abril, segundo a PNAD, 5 milhões de desempregados, a mais àqueles que já estavam desempregados desde o início do ano. Sem falar nos 40 milhões, mais ou menos 40 milhões de brasileiras e brasileiros que estão na informalidade. Todos dados absolutamente terríveis. São todos dados muito importantes para compreendermos a natureza tacanha deste capitalismo que se assentou aqui principalmente do início do século XX, né, e que lamentavelmente ainda privilegia, evidentemente, um grupo, uma classe social em detrimento da grande maioria. Esse é o primeiro ponto. Então, é preciso entender a Covid no Brasil também do ponto de vista econômico, né? Esse é um primeiro ponto importante. Afinal de contas, são esses trabalhadores que, sem renda e sem esperança, estão aflitos por quererem voltar para as ruas, né? Para que possam trabalhar. Né? Então, esse é um ponto importante. É evidente que nós sabemos da importância que tem o isolamento social, mas é fundamental entendermos como essas pessoas também precisam ganhar esse seu sustento diário. Não somos a favor de que as pessoas voltem às ruas, mas é preciso entender que há algo inerente ao tipo de capitalismo que se desenvolveu aqui que impele essas pessoas sem renda e sem auxílio a quererem trabalhar, a voltarem, portanto, às suas atividades, por mais precárias que sejam. O segundo ponto, que tem tudo a ver com o primeiro, é considerarmos que o Brasil, lamentavelmente, tem um racismo que é de natureza estrutural e que, portanto, fez com que, historicamente, negras e negros não se inserissem
do mesmo modo como os brancos, numa ordem social competitiva, né? Portanto, não se inserissem do mesmo modo que os brancos numa sociedade de classes. Isso é um ponto fundamental para nós entendermos onde moram as pessoas que estão morrendo mais. Qual é a cor das pessoas que estão morrendo mais? Então, esse racismo estrutural, não é? Também é um outro elemento fundamental. O nosso racismo está contribuindo para matar negros e negras pelo Covid. Isso é um ponto fundamental para a gente considerar. Então, relembrando o primeiro ponto, há uma questão histórica e econômica. O segundo, que tem tudo a ver com o primeiro, principalmente quando a gente considera que o tipo de capitalismo que nós tivemos é em muito tributário aos nossos séculos de escravização e que, portanto, isso contribui para que nós compreendamos o lugar de negros e negras na sociedade de classes no Brasil, não é? Então, é evidente que esse primeiro ponto e esse segundo estão absolutamente imbricados. Um terceiro ponto, muito importante também. O que a gente percebeu nesses últimos dias? Isso ficou explícito, primeiro, na falta de diálogo do governo federal com governadores e na falta de diálogo de governadores com municípios. Se nós pensarmos o caso específico de São Paulo, a gente vê, por exemplo, que o governo do estado de São Paulo criou um plano, o Plano São Paulo, como vocês devem estar acompanhando, para que aos poucos os municípios pudessem ir abrindo comércios e voltando às atividades normais. O que a gente tem assistido? Municípios que estão batendo cabeça entre si e com o próprio governador, já que é impossível pensar, quer dizer, como que a criação desse plano, se ele não considera a regionalização, a relação absolutamente umbilical que muitos municípios têm entre si, como por exemplo na região metropolitana de São Paulo, né? E que é, portanto, resultado de um outro fenômeno econômico e político, por que não dizer, chamado de metropolização. Se isso tudo não é levado em consideração, é evidente que esses planos de abertura, ao que parece uma certa abertura precipitada, vai contribuir para que tenhamos mais pessoas contaminadas pela Covid. Então, vejam como que o que está em xeque é a relação federativa entre os entes federados. Portanto, entre os entes da federação, né? Então, essa ideia, essa noção de pacto federativo, de república federativa, está em xeque, não é? E nós sabemos que não é de hoje que essa dificuldade entre os entes sempre foi um problema para pensarmos políticas públicas, não é? Então, seja porque não se define com clareza quem é o público-alvo, não se define com clareza da onde sairá necessariamente recursos que serão fundamentais para custear essa política pública e nem mesmo de quem será a responsabilidade para acompanhamento dela, né? Então, eu acho que esse é um ponto importante, quer dizer, pensarmos qual é aí a dinâmica do pacto federativo que garante a relação entre estados, municípios e União. Então, a Covid-19 trouxe à tona, desvelou, né? Ou trouxe mais luz, melhor dizendo, para essa questão que não é de hoje. E, portanto, temos de pensar também nessa questão do pacto federativo. E para fechar, talvez aquele que é o mais óbvio e aquele mais gritante e aquele que costura todos esses três que até agora estávamos colocando aqui. Absoluta incapacidade gerencial política deste governo, que lamentavelmente não se mostra, e falo especificamente do governo federal, obviamente, desse governo que não se mostra sequer sensibilizado com as quase 40 mil mortes que estamos registrando nessa segunda semana de junho. É um governo que não tem ministro, é um governo que faz maquiagem de dados, é um governo que aposta numa posição negacionista e é um governo que, infelizmente, não tem nenhum plano objetivo para ajudar o Brasil a enfrentar essa que está entre as piores pandemias ou piores crises da história da humanidade. Portanto, esses 4 pontos
3 pontos que eu diria que são mais estruturais, né, históricos e estruturais, e esse quarto ponto que é mais conjuntural, quer dizer, que tem a ver, portanto, com essa nossa crise política que lamentavelmente se instaurou desde as últimas eleições de 2018, né? E que foi, evidentemente, ganhando cada vez mais espaço, ganhando cada vez mais tamanho, haja vista aí a incompetência cada vez mais cristalizada de Jair Messias Bolsonaro. Tá certo? Então, minha gente, espero ter contribuído com essa fala aí, para que vocês possam pensar um pouco sobre a Covid de uma outra perspectiva, não só, evidentemente, da perspectiva biológica, mas trazendo, portanto, em consideração também o que nós podemos considerar enquanto determinantes sociais para a saúde. E eu tentei colocar pelo menos 4 pontos aqui para que possamos pensar as particularidades da sociedade brasileira. Tá certo? Um grande abraço, fiquem bem, cuidem-se e até a próxima.